muito bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque tem uma mensagem para você. E o convite é viver em expansão. Então, que você possa sair daqui maior do que quando você chegou. E já também faço um segundo convite. Separe a mensagem do mensageiro. Esqueça do mensageiro, da mensageira. Fique com aquela pérola, aquele detalhe que de repente você nem sabia que estava procurando e que talvez esteja aqui para você achar. Então, esse vídeo, como lidar com a dor da morte, né, me ocorreu agora de gravar, alguns instantes atrás, devido a uma conversa que eu tive hoje, né, mais cedo com uma grande amiga. E aí, o tema central era isso, né? A comadre dela está passando por um processo de dor importante com a perda do pai. Perda do pai. E aí, um primeiro viés que eu quero trazer aqui. Para mim, toda vez que eu recebo uma notícia de alguma partida, né? De alguém que partiu, eu sempre tenho essa convicção dentro de mim que a pessoa segue viva, né? Então deixou sem a capinha do corpo, e aí você fique à vontade, como eu disse, para tirar de todo esse conteúdo aqui, de toda essa mensagem, aquilo que ressoar com o seu coração. Eu estou te contando daquilo que ressoa comigo, né? Dessa verdade que vem de encontro com o meu coração e que ressoa comigo, onde é a partir dessa premissa. Deixou a capinha, deixou o corpo, porém segue vivo, né? Tanto que para mim é sempre assim, gratidão pela vida deste ser, que com certeza de alguma forma contribuiu, né, para o planeta, mesmo que às vezes, né, com seus próprios desafios ali, mas com certeza teve a sua contribuição, né, aqui dentro dessa atmosfera planeta Terra, dentro desse jogo da vida. Então sempre a gratidão, mesmo que seja nesse caso, por exemplo, alguém que eu não conheço, mas imagino só o fato dessa minha amiga ser amiga da filha dele, eu falei, com certeza ela é uma pessoa especial, com certeza ele deixou um bom fruto nessa terra, através, né, da árvore dele aí, né, dos filhos e netos que ele deixou. E aí, ali a gente acabou desenvolvendo uma conversa a partir disso. Então, o primeiro momento sempre, uma forma de amenizar, já te dando aí a primeira forma de lidar com a dor da morte, a dor da partida de alguém próximo, querido, ou mesmo, né, saber que tem alguém próximo e querido a você que está passando por essa dor. Primeira dica que eu dou é gratidão, né, ajuda a ter essa paz no coração. Então eu sempre falo isso, coloca a gratidão que ajuda, né? Gratidão por ter vindo, no caso de uma filha, né? Gratidão por ter vindo nesse planeta através deste pai, né? Que também se permitiu ser meu pai, que aceitou me receber aqui. Então quando eu vou colocando a gratidão naquele momento, né? Eu vou transmutando, né? Eu vou melhorando, amenizando aquela dor, amenizando aquele sofrimento e realmente colocando a minha mente num lugar que vai me ajudar, porque a partir do momento que eu coloco essa gratidão e entro nesse fluxo de agradecer por ter compartilhado essa existência, eu vou ter muito mais condições, inclusive, né, de acalmar o meu coração e passar por esse momento. Então, primeira coisa, para mim, quando eu recebo uma notícia dessa, seja diretamente comigo, né, que com a graça de Deus faz um tempinho que não recebo, assim, da família, né, ou de alguém ligado a mim, né, ou de alguém ligado a mim em algum grau. E aí, né, partindo desse, eu até coloquei alguns tópicos, né, para eu poder ser fiel ali ao que a gente conversou, que foi tão maravilhoso. Ai, que foi tão maravilhoso. Então, para ser fiel até ao que foi de valor ali naquele nosso bate-papo, eu até coloquei alguns tópicos aqui. Mas daí uma das coisas, então, é a partir disso, né? A partir da compreensão de que segue vivo, apenas deixou o veículo. Olha só como daí a linha vai ficando muito mais de alívio, né? Tanto que essa minha amiga tá falando, nossa amiga, eu fui acalmando tanto meu coração que parece até que eu tinha tomado um calmante, né? Ali um sedativo, que foi acalmando ali as minhas emoções. Então, se você está passando por isso, ou conhece alguém que passou recentemente por isso, ou até vai vir a ter, né, alguma situação assim, eu espero que você se lembre dessa linha, né? Desse fio aí que pode ser puxado. Então, primeiramente, segue vivo,
apenas concluiu o processo aqui, apenas concluiu a experiência deste tempo, né? Essa experiência temporariamente humana, concluiu um ciclo, deixou o veículo, mas o motorista segue vivo. E aí a gratidão por ter, de alguma maneira, né, ter compartilhado essa experiência com essa pessoa que concluiu a experiência dela, né, seja qual for a maneira que você tenha compartilhado com essa pessoa, mas aí a gratidão vai com certeza, né, aliviar demais, vai trazer realmente até, ó, você vê quando a gente fala, né, e eu tive duas notícias não tem muito tempo, né, de amigos, né, uma mais próxima, outra fazia muito tempo que a gente não se via, não se falava, e foi exatamente o movimento que eu fiz, gratidão por ter tido uma experiência com essa pessoa, por poder dizer o quanto essa pessoa foi especial, por eu poder falar o quanto essa pessoa fez a diferença nessa experiência. E aí, por outro lado, né, se alguém que eu conheço que está passando por isso, manda luz, né? Manda luz e o desejo de que essa pessoa tenha clareza, né? Eu mandar muita luz para ela que está vivendo essa experiência, né, da perda, né, dessa transição, dessa separação, né, mandar muita luz, né, e o desejo de clareza, de que essa pessoa tenha clareza, porque a clareza, justamente essa clareza, né, da gratidão, essa clareza da conclusão, da separação apenas, né, mas de um processo que foi concluído pelo outro ser, né, e aí por isso que existe esse momento, né, de rompimento entre nós, porque dentro daquele processo aquele ser concluiu a experiência dele. Então essa clareza, né, vai trazer muito alento. Então a melhor doação que a gente pode fazer, se eu puder ir presencialmente, ótimo, mas se eu não puder também, eu posso ficar nesse lugar, né, de mandar muita luz para todos os envolvidos e o desejo de que eles tenham clareza. Essa também é uma ótima forma de lidar, né, com o luto, com a dor, com a separação, que seria a morte, né, do veículo, do corpo, que é assim que eu vejo. E nesse momento também é uma grande oportunidade, né? Se você estiver vivendo aquilo na sua vida, né? É uma grande oportunidade, né? Para você também poder praticar a sua fé, a sua clareza, né? Aquilo que você acredita. Então, se eu estou vivendo aquilo diretamente ou indiretamente, é a oportunidade de eu poder revisitar tudo aquilo que de fato eu fui construindo, né, no meu crer ali durante a minha vida, né, na minha fé, no meu desenvolvimento também humano. Então, nesses momentos críticos, né, ainda especialmente num momento como esse, né, de dor, de perda, de separação, de morte, você poder realmente entender que aquilo ali é uma oportunidade de evolução, de expansão, de transformação, né, de fé real. Ali é a hora, né, de colocar, né, às vezes o Leandrinho até fala para mim, fala, ah, nossa, mas e aí? E quando for com você, né? E eu sempre falo, olha, eu espero ter essa clareza, eu espero poder ter essa escolha, né, de sim, de ficar a partir deste lugar, de colocar em prática tudo aquilo que eu fui construindo, né, de conhecimento, de crença, né, de vivência, né, de realmente de percepção da vida, de como funciona o jogo da vida. Então nessas horas, né, e todos nós vamos passar pelos invernos, pelos reveses da vida. Então quando a gente inclusive vê alguém passando, é uma grande, né, oportunidade para a gente também, né? Eu vejo alguém passando por esse momento, eu poder também compartilhar essa clareza que eu quero que o outro tenha, eu desejar que também nos meus momentos de reveses, de invernos, né, da vida, que de morte, né, de algo ali, seja uma morte física, uma morte de um processo, de um ciclo, né, que ali eu tenha essa clareza, essa postura mental, né, e emocional. Então, quando eu vejo alguém passando, ou quando eu estou passando, eu preciso me lembrar que ali é oportunidade, né, seja em que grau for, de eu colocar tudo aquilo que eu construí de fé, de crença, de realmente compreensão. Eu acho que essa palavra foi uma das palavras que eu mais falei hoje de manhã, compreensão. Quanto mais compreensão você tem do que é a vida, de quem você é, do que são, né, os processos da vida, as interações, muito mais fácil vai ser, com certeza,
lidar com esses momentos, a compreensão, né? Traz, a partir do momento que eu compreendo como as coisas funcionam, tudo fica muito mais leve, muito mais fácil. Se eu compreendo o jeito que aquilo funciona, né? Isso é para qualquer coisa, não é? Quando a gente compreende o jeito que funciona um dispositivo ali, um aparelho, você usa ele com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Se você compreende como é a vida, você vai lidar com ela com muito mais clareza, com muito mais facilidade. Então, isso também é uma postura, né? E que saber que passar por esses momentos é a oportunidade de colocar as situações em prática. Então, isso é uma ótima forma também de passar por esses momentos, né? Porque todo mundo vai passar em algum momento, em algum grau, né? Faz parte da dinâmica, faz parte da experiência, faz parte do jogo da vida. Então, o saber viver, né? O saber jogar é isso, né? É você saber que sim, faz parte da dinâmica da existência. Então, se faz parte, como que jogador é esse que eu quero ser, né? E aí você vai saber lidar também com esse processo, né? Da separação, da morte, da dor por conta da separação e da morte, tá? E aí eu até peguei, né, nessa conversa como exemplo, porque nessa semana também teve uma notícia de um fundador, né, de uma igreja bem conhecida, que no, acho que no Brasil, acho que ela não sei se ela tem fora, mas justamente, e aí teve uma manchete que tava ali nas redes sociais, né, do filho falando, não é justo, né, claro que pegaram um trecho ali da fala, né, desse filho, mas ó, imagine, eu filho de um fundador, né, de uma grande igreja que faz um movimento muito grande, né, entre os jovens, e não só os jovens de idade, mas também, né, os menos jovens de idade, mas muitos jovens de espírito também, então, ou seja, faz um movimento muito grande, né, e muitas vezes, ainda que estando ali, né, envolvido num movimento, né, parece que quando, né, aí é que é a oportunidade, olha, imagina para eles que estão envolvidos, ele fundador, né, de um movimento religioso, né, que é conhecido por acolher a todos, né, muito disseminado entre os surfistas, talvez você conheça também. Então, ou seja, olha o movimento, né, que essa pessoa gerou em vida. É até um homem relativamente jovem, e pelo que eu vi, né, não me aprofundei na notícia, mas foi uma questão de um acidente, né? E como assim, de forma tão repentina e abrupta, né? Mas aquele processo que foi concluído, né? Então, aí qual que é o meu desejo? Que essas pessoas que estão ali diretamente envolvidas, né? Os filhos, a cônjuge, né? A família, que possam, né? Às vezes compreender que tudo está bem, tudo está certo, tudo está correndo no tempo perfeito. A perfeição está acontecendo ali. A gente não vê o jogo todo, a gente não vê o quebra-cabeça todo. Então, dentro daquele trecho, a gente ter essa confiança de que tudo está correndo como deve correr, tudo está justo, tudo está correto, tudo está perfeito. Tudo que envolveu aquilo ali foram expedientes, né? Tudo que envolveu aquela situação foram expedientes. O acidente, o isso, aquilo, até no caso desse pai também, da amiga, né? Tudo ali foi expediente, né? O pegar a contramão, o caminhão, a bebida, tudo ali foi expediente para a conclusão daquele processo, né? E em alguns casos, às vezes, ali também faz parte, né? A permissão da vida, a permissão de Deus, a permissão da vida. Porque eu tive um caso, né, recente de um querido amigo, né? Que há muito tempo a gente não se encontrava pessoalmente, só via ali repentinamente pelas redes sociais, mas me chegou também a notícia, né, do hashtag Partiu Eternidade. Aí eu peguei e falei, poxa vida, e aí qual que foi? Gratidão por ter conhecido esse menino tão especial, cheio de vida, cheio de alegria. Fer, segue vivo pela eternidade, querido. Mandei ali meus sentimentos para a irmã, né, representando ali meus sentimentos para a família, e falando exatamente isso, né, que Deus console o coração de vocês na certeza de que ele segue vivo pela eternidade, né? E foi uma situação de acidente de carro, eu ainda falei assim, o motorista veio a falecer, parece, né, que o motorista faleceu, mas na verdade apenas quem ficou ali foi o veículo. O motorista segue vivo pela eternidade. Então, esses momentos, e aí teve alguns comentários ali, né, de como ele estava passando por um momento difícil, né, como se tivesse sido uma situação ali provocada.
E aí eu até comentei, falei, gente, independente, né? Aquilo foi um processo, por mais que pareça trágico pra gente, nos nossos olhos aqui, do ângulo que a gente tá, pareça trágico, mas às vezes justamente, para aquela pessoa tava tão difícil jogar o jogo, que às vezes realmente, mesmo para aquele pai, né, que já tava ali com vício do álcool, não sei o quê, e aí vem a se acidentar, mesmo para esse homem jovem, né, que também tinha quase a mesma idade, acho que ele estava com 39, 38, uma coisa assim. Então, mesmo que muito jovem, a gente fala, mas como assim, muito novo, né? Mas tudo estava ali. Às vezes, para o jogo da pessoa estava tão desafiador para ela de ser jogado, que até o concluir, por mais que para a gente pareça trágico, mas aquilo ali foi um processo necessário e foi papum, né? Às vezes, aquela, realmente, a única coisa que sofreu ali as situações foi aquele veículo, né, que deu perda total ali, mas o motorista segue íntegro para continuar o processo. Em outra perspectiva, de outras perspectivas e de uma outra, né, possibilidade, né? Não, porque às vezes não estava muito desafiador para aquela alminha ali fazer a experiência a partir da perspectiva física. Então fez durante os anos que fez, e aí a vida permite que aquilo conclua, e às vezes até de uma forma ali meio repentina, meio abrupta para a gente, tem um horror ali, uma coisa envolvida, mas necessário para aquele processo daquele ser, tá? Então, assim, tudo está certo. A gente entrar nesse fluxo de confiança perfeita de que tudo está certo, né? E mandar de novo muita luz para aquele que deixou, que concluiu ali o seu processo, para sua família, e a gente ficar na gratidão por de alguma forma termos as existências terem sido cruzadas nessa parte aqui da vida, né? Nesse trecho que é um trecho, né? Seja lá quanto tempo a gente vê, pode ser 120 anos, é só um trecho, né? Então lidar com a dor dessa partida da morte é isso também, é tomar essa postura, né, em relação àquele que concluiu o seu processo, aqueles que estão envolvidos, e se for você diretamente envolvido, você colocar para si e falar, como eu sou grata de, com tantas outras possibilidades, este ser escolheu vir na mesma família que eu, ou este ser me aceitou ser filha, ou este... Gente, aí pronto, né? Tudo se transforma. E ainda, né, para concluir, eu até dei o exemplo, né, uma palestra, uma aula que eu tive, né, falando sobre essas questões que às vezes a gente tem desafio de compreensão. E aí, de uma forma bem resumida, eu vou contar, né, essa aula que eu tive, que era sobre essas questões kármicas, né, que é aquilo que imprime na realidade e que muitas vezes a gente tem muito desafio, né, o que seria isso? O que seria uma questão kármica? E aí, dentro dessa aula, a palestrante que estava ali ministrando a aula, foi pegando o trecho do livro que a gente estava estudando. Eu falo que é praticamente uma pós-graduação, né, uma MBA ali que a gente faz, né, sobre vida, sobre espiritualidade. Eu amo fazer, já fiz o primeiro e o segundo ano, falta o terceiro e o quarto, preciso retomar. E aí ela estava explicando, né, sobre todos esses temas, e aí ela falou, olha, vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha, ela ainda falou, eu tenho uma filha, que a menina sempre foi diferenciada. Ela falou, nossa, com 10 anos de idade ela já se envolvia de diversos movimentos, né, tanto com crianças, jovens, adolescentes, e isso ela tendo 10 anos, sempre foi muito diferenciada, amorosa, nasceu, né, numa família ali imersa em tudo isso, que também sempre falou, morte não existe, né, o que existe é só a perfeição, o amor, tudo segue vivo, né? Só existe a vida. Enfim, nasceu nesse tipo de contexto, viveu tudo isso, trabalhava, né, para também ajudar outros adolescentes, jovens a também irem se tornando cada vez mais iluminados. E aí, com 20 anos de idade, numa situação, né, que aparentemente um assalto, mas que sem reação alguma da parte dela, o rapaz ali disparou, né, contra ela, e ela veio, né, a sair do corpinho, deixou a capinha, veio a falecer também ali naquele momento. E aí, imagina, a mãe, também líder de movimento ali, você vê ela dando essa aula pra gente, inclusive na época que ela tava dando a aula, ela tava grávida, e já tinham se passado aí uns 5, 6 anos, ela, mãe dessa pessoa, né? E aí vem aqueles questionamentos, olha, lembra que eu falei, a oportunidade da gente revisitar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe, para ela também, ela até transmitiu dessa maneira,
Mas teve momentos que ela falou, eu quero clareza. Deus, eu quero clareza. Porque por mais que eu saiba tudo que eu sei, que eu acredite em tudo que eu acredito, vem aquela pergunta, mas por que comigo? Né? Por que eu tô vivendo isso? E a minha filha é uma menina tão especial, tão iluminada, vivendo uma situação, partir de uma forma tão trágica e repentina. E aí, só que ela ficou tão nesse desejo verdadeiro, honesto, né? Porque ela também se colocou ali na aprendiz, né? Alguém que ensinava tanto também, já ensinava, naquele momento ela se colocou como uma aprendiz ali. E aí, que é todo mundo que bate, a porta se abre. Pedi e você será dado. E ela recebeu. E ela falou que ela teve um sonho, mas que foi assim, um encontro perfeito. Né, parecia, né, em situação de sonho, mas ela falou que para ela era muito nítido, muito claro, muito assim real. Dela, a filha dela vindo contar para ela, mãe, fique bem, porque tudo está bem, tudo está certo, né? Eu estou muito bem, não existe dor, não existe sofrimento, não é algo que foi uma punição para você, nem para mim. Na verdade, foi um processo, né, de causa e efeito, de plantio e colheita. E eu vim na família que eu precisava vir para justamente conquistar a compreensão que eu tive a oportunidade de conquistar. Né? Então ela falou, pela compreensão, por tudo que eu vivi durante os meus 20 anos, me permitiu perdoar e compreender que aquele momento que eu vivenciei, aquele trecho ali, que foi o expediente que fez ela concluir a vida daquele momento na Terra, era, na verdade, que lá atrás, em uma outra oportunidadezinha da vida, ela tinha sido quem tolhiu ali a vida daquele rapaz. Então, para quem entende aí que a gente tem várias vidinhas no videogame, ela também trouxe essa clareza de que ali só estava sendo ela colhendo uma coisa que em outro momento, com uma outra mente que ela tinha plantado. Aquele momento ela colheu, mas colheu com muita clareza. E aí tem uma vertente que fala muito das escolhas pré-nascimento. Então ela já sabia, ela já veio para essa terra sabendo desse processo que ela ia passar. E veio na família que mais ia dar condições dela poder, ó, evoluir e expandir cada vez mais. Então, aquele detalhe que faltava para a mãe ter clareza, aí a mãe entendeu que, na verdade, ela foi presenteada de poder ter sido mãe daquele ser que estava num processo de expansão muito importante, mas que não era sobre ela, que era sobre a experiência daquele ser, não era sobre ela. Como assim, minha filha, eu? Não, não era sobre ela. Ela fez tudo que ela precisava fazer como mãe, conduziu muito bem aquele ser nos anos que ele foi concedido para que ela pudesse justamente, né, concluindo o processo aqui, poder expandir, transcender, evoluir e crescer ainda mais como ser total e não como aquele personagem temporariamente humano. Então, com essa história eu concluo, né, esse vídeo de hoje, e aqui eu acredito que foi um recheio, né, foi uma conversa, né, de alguns minutos via WhatsApp que eu quis transmitir aqui para que você também possa, né, ressignificar, se você não, com certeza você já passou por coisas que vai te fazer ressignificar, por mortes, né, sejam elas de pessoas, parentes, com certeza você já passou por isso, ou e até mortes também de momentos, de relações, de situações, e que às vezes geraram um luto dentro de você. E daqui para frente também, e pessoas que você vai ver passar, você pode de repente até às vezes querer compartilhar esse vídeo para poder tentar gerar um acalento para alguém que você conhece que esteja passando por isso. Então, gratidão, né, por você ter chegado até aqui. O convite é esse, vive em expansão, né? Realmente vá se transformando e vá se tornando cada vez maior, trazendo cada vez mais clareza e compreensão para sua vida e expandindo cada vez mais o tamanho da sua mente, da sua compreensão. Viva em expansão. Até o próximo vídeo.